Boa tarde, sou o professor Valdeir Ferreira Pessoa, aluno da escola da IFMT, tá? Campus de Bela Vista. Vou fazer estágio na escola estadual de Djalma Carneiro, professora regente da turma Eunice Pessoa. Estarei fazendo estágio na sala do primeiro ano, ensino médio, e estamos trabalhando o conteúdo, sobre a geometria, o qual faz parte do nosso dia a dia e muitos alunos ainda não sabem. Como assim? Saber qual é a área ou o perímetro de um terreno, de uma quadra de esporte ou um canteiro, de hortaliça. Até mesmo podemos estar calculando a área de uma planta de uma casa, tá? Então, para isso, nós vamos compreender que a geometria plana é a área da matemática que estuda as figuras planas e os conceitos primitivos de ponto, reta, plano. E com base neles, nós podemos construir das figuras planas com o cálculo e suas respectivas áreas e perímetros. Também a geometria plana ela é conhecida e chamada de euclidiana. Por sua vez, o seu nome representa a homenagem ao matemático Euclides, também considerado como o pai da geometria. Aqui vale ressaltar também que não existem definições para pontos, para retas, planos. Então, por isso, são conhecidos como os elementos primitivos, porém, todos nós conhecemos esses elementos de forma intuitiva. Tá? E que esses pontos também são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Temos a reta também, que é formada por pontos reunidos e formados uma linha. Ela é sem largura e com comprimento. A reta ela é infinita, para os dois sentidos, tá? Representada na reta geométrica por letra minúscula. Então essas retas, a questão da posição dela, ela pode ser vertical, horizontal, inclinada, tá? E são representadas por letra minúscula também. As retas podem ser concorrente, que são as retas que se cruzam em um ponto comum, pode ser paralelas, que não se cruzam e estão à mesma distância no plano para todos os pontos. Temos o segmento de reta, também que é a parte de uma reta que está compreendida entre dois pontos dessa reta. Ele é finito, ou seja, ele possui início e fim, igual está na imagem aí, tá? Tem uma questão do plano, que é formado por uma superfície que contém todos os pontos e retas. O plano ele possui duas dimensões, ele possui a largura, ou melhor, possui o comprimento e largura. E ele é representado também na geometria por letras do alfabeto grego. Aqui nós temos a letra alfa. Temos a semirreta, também ela tem um início a um ponto de uma reta e é infinito para uma das suas direções. Vocês verem aqui no ponto A é o início dela. Inicia aqui, cruza, passa pelo ponto B e para o outro lado é infinita. Está aí a seta indicando. Então, a semirreta ela também é representada por duas letras maiúsculas, tá? E com uma seta em cima, tá? Indicando a direção. Para vocês verem, a semirreta AB tem uma seta indicando de A para B. Então aí nesse sentido ela é infinita para as direitas. Temos a questão do ângulo também, que é formada por dois segmentos de reta, possui um mesmo ponto comum. Então esses ângulos são medidos em grau ou radiano, e essas medidas é a abertura entre os dois segmentos da reta.
Temos aqui também o perímetro, tá? Perímetro é a soma das medidas de comprimento das bordas de uma figura. Imagina que nós temos um espaço de 6 metros por 6 metros, tá? Vamos dizer que vamos fazer uma casa nessa medida, a casa 6 por 6, que a gente diz assim, é 6 metros por 6 metros. Todos os lados vai dar 6 metros. Então, nesse caso, sabe o perímetro desse quadrado, vamos dizer assim, nós vamos somar os 4 lados, tá? Somando os 4 lados, 6 mais 6 mais 6 mais 6 é igual a 24. E temos aqui um retângulo. E temos uma base, outra base, que seja comprimento e comprimento. Aqui é largura e aqui é largura. Então, nesse caso, vamos fazer 4, aqui ó, 4 mais 6 mais 4 mais 6. Ou, desculpa, 16, tá? Então, ficou, o perímetro é 4 mais 16 mais 4 mais 16, que dá 40. Área. Vamos calcular agora a área de um certo objeto, de uma superfície, né? Então, a área de uma figura ela equivale à sua superfície. Então, para calcularmos a área, o que vamos fazer? Vamos multiplicar a base vezes a altura, ou o comprimento vezes a largura, tá? Seria isso. Aqui tem uns exemplos para calcular uma praça quadrada, né? Então, vamos usar nós utilizaremos o metro como é a unidade de medida. Imagina, nós cortamos, vamos para a imagem. Nós temos aqui uma quadra, ou um espaço que dá 6 metros de comprimento, 6 metros de largura. Esse aqui é um quadrado. Se nós dividir em partes iguais, dá para dividir para 1, tá? Vimos que tem 6 vezes o número 1 metro quadrado. Por quê? Nós dividimos aqui em 6 partes iguais e dividimos aqui também em 6 partes iguais. Se nós somarmos todos esses números aqui, ele vai dar um determinado valor ao quadrado. E se nós utilizarmos esse exemplo aqui, é o mesmo anterior. Tá? Para ficar mais fácil, nós vamos usar aqui 6 metros vezes 6 metros. Então, a área aqui é 6 metros vezes 6 metros igual a 36 metros quadrado. A área é elevado ao número, né? Multiplicamos aqui 6 vezes 6, deu 36. Temos a área e o perímetro de uma figura plana aqui também. Trouxemos aqui um triângulo. Nessa parte aqui é muito importante prestar bastante atenção, que o triângulo é uma figura plana, também ela é formada por 3 lados, com 3 ângulos internos de sua soma é igual a 180. Bastante cuidado, aqui é 180, esse aqui o ponto B também é 180 e esse ângulo C também é 180. Para nós encontrar o perímetro, vamos somar A mais B mais C. Logo agora a área, vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar B mais a altura, tá? Totalmente diferente. A altura e dividir por 2. O retângulo já é mais fácil. Nós vamos multiplicar a base vezes a altura para encontrar a área, tá? Dessa figura. O perímetro, nós vamos somar essa base mais essa base, dá 2 vezes B mais 2 vezes H. Essa é a altura e também é outra altura. São iguais por ser uma figura, né, que ele tem os lados iguais, né? Esse lado é igual a este e este lado aqui é igual a este. A altura são iguais e as bases são iguais. Então, para encontrar o perímetro, podemos ir direto 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Ou podemos 2 vezes base mais altura. Podemos somar a base com a altura e multiplicar por 2. Quadrado. Essa imagem aqui, podemos ver que essa figura, os lados dela são todos iguais. E, além disso, podemos observar que
todos os ângulos dela dá 90 graus. Então, para nós calcular o perímetro, vamos somar L mais L mais L ou 4 vezes L. E a área, já que é uma figura, ela é quadrada, podemos calcular L ao quadrado. Tá? Questão do círculo. Nós temos aqui, para calcular a área de um círculo, nós devemos fazer o seguinte: o produto da medida do raio, que é uma reta no centro até a borda do círculo, ao quadrado, por uma constante chamada π. Observa aqui que o raio é essa reta aqui, ou semi-reta, que seja, tá? Do centro até aqui essa borda do círculo, que é o nosso raio. Para nós descobrir o perímetro, vamos fazer duas vezes o π, tá? Duas vezes o π, que está aqui o valor do π, vezes o raio. Agora, para encontrar a área, é igual ao π vezes raio ao quadrado. Isso dizemos para nós aqui tem que a imagem que o diâmetro desse círculo aqui é 2 vezes o raio. Imagina, se o raio é metade do centro a uma borda, agora o diâmetro vai ser de uma borda a outra do círculo. Mas dificilmente a gente conseguir encontrar um valor exato, tá? De uma figura circular dessa. Sempre encontramos um valor aproximado. O trapézio também usamos na fórmula para calcular a área. Vamos pegar a base maior mais a base menor vezes a altura e vamos dividir por 2. O perímetro, vamos somar base maior mais base menor e o lado 1 mais lado 2. Vai dar o perímetro. No losango também, vimos que para nós calcular a área desse losango, vamos pegar diagonal maior vezes diagonal menor e dividir por 2. Agora o perímetro é igualmente lado quadrado. Pegar L mais L mais L mais L, tá? Ou 4 vezes L. Aqui observa tem uma observação: D maiúsculo, diagonal maior, D minúsculo, diagonal menor. Temos aqui a nossa atividade para calcular a área de uma quadra de basquete tem uma largura de 40 metros e o comprimento de 70 metros. Isso aqui é um retângulo, tá? Essa quadra é um retângulo. A resolução: vamos multiplicar 40 metros de largura vezes os 70 metros de comprimento, que tivemos um resultado de 2.800 metros quadrados. Atividades 2. Aqui pede para o perímetro de um campo de futebol. É de 250 metros. E esse campo, o comprimento dele é de 100 metros. Ele quer saber a largura. Para saber a largura desse campo aqui, nós usamos a fórmula aqui, ó. Perímetro é igual a 2 vezes A mais B. O que é um perímetro? É 250 metros. Está aqui 250 metros. Igual 2 vezes A vezes B. A nós temos que é o comprimento, que é o nosso, que é o 100 metros. B, que a largura não temos. Então, nesse caso, para fazer essa multiplicação, vamos continuar escrevendo 250 metros aqui, que é o perímetro, fazendo essa multiplicação 2 vezes 100, a 200, mais 2 vezes B, 2B. Então, nesse caso, nós temos 250 metros igual 200 metros mais 2B. Já que temos 200 metros aqui, vamos passar para o outro lado da igualdade, o lado esquerdo, que está do lado direito. Então, fazendo isso aqui, vamos repetir 250 metros. Esse 200 que é positivo, ele vai inverter o sinal, passar negativo, tá? E igual 2B.
Fazendo a subtração aqui, por que nós fizemos isso? Porque nós temos 250 metros e 200 metros, então tem que subtrair aqui. Fazendo a subtração, vai nos dar que sobrou para nós 50 metros, que é igual a 2b. O 2b permanece lá. Agora, nesse caso aqui, que só ficamos com esse valor, duas letras diferentes, lembramos que o 50 multiplicando por m, que é igual a 2 vezes b também. Então, vamos isolar a letra b, e essa letra que está multiplicando, esse número está multiplicando por b, vai passar para o outro lado, na divisão, dividindo. Então, nesse caso, ficou b, que é igual a 50 dividido por 2, e foi igual a 25 metros, que é a largura do nosso campo. Tá? Temos o terceiro exercício. Fala que uma piscina tem um raio igual a 3 e possui uma área igual a... Quer saber qual é a área desse aqui? Para calcular a área, nós vamos usar esta fórmula aqui. A área, que é igual a π vezes raio ao quadrado. Nós temos lá na explicação da circunferência. Então, a área, nesse caso aqui, é igual a π vezes... Qual é o nosso raio? 3. Então, 3 ao quadrado, 3 metros. Então, 3 metros ao quadrado. Então, a nossa área aqui que é igual a 9π metros ao quadrado. Exercício de número 4. Para pedir para calcular o perímetro da questão anterior, dessa questão aqui. Para nós calcular o perímetro, vamos aqui. Perímetro, que é 2 vezes o raio, 2 vezes o π vezes o raio. Então, perímetro, que é 2 vezes π. Qual é o nosso raio? 3 metros. Então, está aqui, vezes 3. Então, o perímetro é igual. 2 vezes 3, 6. 6 o que? Π metros. Esse aqui é o tamanho do perímetro da nossa piscina. Aqui também temos uma outra questão, que é sobre um triângulo isósceles, que tem os lados iguais, né? Dois lados com a mesma medida, 10 centímetros, e a base mede 6 centímetros. Ele está querendo saber qual é a área desse triângulo. Nós vamos usar essa fórmula, que é a forma de calcular a área de um triângulo é igual a b vezes a altura dividido por 2. Portanto, podemos entender que nós não temos a altura do nosso nosso triângulo, não temos altura, vamos ter que usar o teorema de Pitágoras. E nesse caso, nós temos que dividir o nosso triângulo isósceles, né, ao meio, que ele vai se transformar em um triângulo retângulo. Está aqui, ó. Aqui é uma bissetriz, né? Formou 2 triângulos retângulos. Para nós calcularmos então a área, vamos calcular a área de um desses lados, tá? Este ou este, qualquer uma parte, e depois achar a área. Então, o que nós vamos fazer? Se a base é 6, a metade da base aqui vai ser 3. E temos a hipotenusa, nesse caso, é 10 centímetros. Então, está aqui a nossa fórmula aqui. Jogando na fórmula, a hipotenusa, tá aqui é 10 ao quadrado, que é igual esse lado aqui, que é a metade, de 6 é 3, 3 ao quadrado. E o H, não temos H, tá? Não temos. Então, mais H ao quadrado. Nesse caso, 10 ao quadrado dá 100, que é igual a 3 ao quadrado é 9, mais H. Esse 9 tem que passar para o outro lado da igualdade, tá? Lado esquerdo. Nesse caso, ficou 100 menos 9 igual a H ao quadrado. Então, 100 menos 9 dá 91, H ao quadrado. Nesse caso, nós temos que tirar a raiz dos dois lados, fazendo com que nossa altura é igual a raiz de 91. Agora vamos procurar a área, para encontrar a área. Se nossa base ali, ele disse que para nós calcular a base vezes a altura dividido por 2. Então encontramos a altura. Essa altura aqui dá a raiz quadrada de 91. Nesse caso, então pegar 6 metros ou 6 centímetros vezes a nossa altura, que é a raiz quadrada de 91, dividido por 2. Fazendo esses cálculos aqui, deu que
nós temos 28,6 centímetros ao quadrado, essa imagem aqui, tá? E agora para nós descobrir o perímetro? Não, o perímetro nós vamos só usar esta fórmula, tá? A mais B mais C. Então, nesse caso, o nosso A vale 10, o nosso B também vale 10 e a nossa C, que é a base, vale 6. Somando isso aqui, deu 26. Mais um exercício. Trapézio com a base menor é 5 e a base maior é 20 centímetros. E a altura é 12 centímetros. Para nós fazer esse cálculo aqui, nós sabemos que a forma de calcular um trapézio é a área, que é base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Então, nesse caso, a nossa área é igual. Base maior é 20 centímetros, mais a base menor, que é 5, multiplicado pela altura, que é o 12, e dividido por 2. Esqueci de colocar o 2 aqui. Fazendo esses cálculos, 20 mais 5, 25, vezes 12 dividido por 2. 25 vezes 12 dá 300, dividido por 2 dá 150 centímetros ao quadrado. Então, esse é a área do nosso trapézio, tá? Eu agradeço até aqui a participação de todos e que possamos seguir na próxima aula. Vamos trabalhar com volumes, tá? Espero todos vocês lá para nessa aula, que é muito importante, tá? Muito obrigado a todos.